Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição? Lição de hoje. Para quem o fim tem chegado, lição número 10, verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensar estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12. Hoje é quarta-feira, 4 de junho. O juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Manre. Deus visitou Arão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, cuja a descendência viria o Messias. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão. Gênesis 3,16. Então, a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Leia Gênesis capítulo 18, dos versos 17 ao 32. Após a leitura, responda a seguinte pergunta: o que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual Ele planeja lidar com o mal? Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. Como escreveu Amós, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os dois anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao 12, e Apocalipse 18, do verso 1 ao 4. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer e ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão. O juiz de toda a terra não faria justiça. Gênesis 18, 25. Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. Da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu. Apocalipse 20, verso 4 e os versos 11 ao 15. Deus abrirá os livros do céu, permitindo-nos investigar as evidências antes que ele faça descer fogo sobre a terra. Teremos 1000 anos para obter respostas para as nossas perguntas ainda não respondidas. Antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e por quê. O que isso diz sobre seu caráter e sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm o direito de saber essas coisas? Reflita e responda a pergunta:
Que a paz e a graça de Deus o Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com você. Amanhã estudaremos sobre o juízo pré-advento.